É claro que as idiotices que possam ser ditas por Romero Jucá, por Sérgio Machado, por tantos outros que não querem que a Lava Jato prospere, podem incorporar qualquer tipo de delírio, inclusive a ideia de submeter o país a uma troca de governo em função exclusivamente ou prioritariamente de barrar uma investigação policial, uma investigação da Justiça, do Ministério Público Federal. Mas também há que se considerar que mesmo que o impeachment de Dilma não tenha decorrido desta conspiração, e eu creio que os fatores são muito mais numerosos, não daria para resumir a isto o movimento que se viu no país em função do afastamento de Dilma Rousseff, mesmo que o afastamento de Dilma Rousseff não tenha sido decorrência de uma conspiração que reuniu forças políticas contrárias à Lava Jato, o fato é que o senhor Romero Jucá, a partir desta revelação, se torna uma figura insustentável dentro do governo Temer. O presidente Michel Temer, que semana passada já viu o mesmo Romero Jucá ser denunciado, ser aberta uma investigação em função de crimes que ele teria cometido antes mesmo de ser, bem antes de ser ministro, não me lembro se em 2009 ou 2010, não me lembro agora o ano a que se refere o levantamento pedido pelo Procurador-Geral da Justiça semana passada. O fato é que agora o senhor Romero Jucá aparece na linha de frente de uma revelação escandalosa, absolutamente escandalosa, de um governo que ainda luta em várias frentes para poder se legitimar. Porque a legitimidade do governo Temer não nasce com a sua vitória na luta pelo impeachment. Terá que nascer do exercício de seu governo e daquilo que ele puder produzir. Como está muito no começo, não produziu absolutamente nada, ainda está se assentando aí nas frentes que abriu, o fato é que um ministro com o poder, o protagonismo que Romero Jucá tem na equipe de Temer, não pode simplesmente ser mantido depois de uma revelação como essa. Isso é simplesmente assustador. E pouco importa que o advogado de plantão do senhor Romero Jucá, seja ele quem for, declare que o Romero Jucá jamais pensaria nisso. Desde quando o advogado interpreta pensamento? Bota uma bola de cristal na frente, bota um turbante e fica vendo o que vem no pensamento, nas nuvens, nas cartas, no tarô? Nada, claro, ele pode até não pensar, então falou sem pensar, que seja julgado pelo que falou. Imaginem, minha gente, que ele diz que o acordo tem que acontecer, inclusive com o PSDB, porque figuras como Aécio Neves, como José Serra, dito por eles, como Aloysio Nunes Ferreira, Tasso Gereissati, esses aí teriam... Um deles diz que todo mundo tá na bandeja para ser devorado pela Lava Jato. O Jucá diz isso. Quem não conhece o esquema de Aécio, diz o próprio Jucá. Eu não conheço. Qual é o esquema do Aécio, Jucá? Você não tem o dever moral de revelar para o país que vocês dizem que vão moralizar? Afinal, o governo não chegou para estabelecer um novo padrão moral na vida pública brasileira? Como é que pode achar que vai ter padrão moral na vida pública brasileira com um ministro protagonista capaz de produzir esse tipo de coisa? O Michel tem que fazer um grande acordo nacional. Tem que convencer o Renan, porque o Renan odeia o Cunha e ele sabe que Michel é Cunha. Tem que chamar o Renan para o acordo, porque senão o Renan também dança. Será que o Renan não percebeu que depois que o Cunha cair, quem vai cair é ele? Tem que ter o impeachment. Depois que saiu essa medida que autoriza a prisão com julgamento em segunda instância sem outra chance de recurso, ou melhor, enquanto o recurso judicial tramita, dizem eles, o bicho pegou. Vai pegar a mim, vai pegar a você. A solução mais fácil é botar o Michel no governo. Presidente Michel Temer, o senhor não tem saída hoje, não. O senhor não tem saída. Ou o senhor bem pelo silêncio e pela inação, ou por um discurso que saia na tangente, endossa de forma quase que direta essas declarações de Romero Jucá nessa conversa gravada, ou o senhor, para não se comprometer a esse ponto com essa gente, o senhor tem que botar ele na rua. Não que antes dessa gravação algumas pessoas tivessem ilusão sobre quem é Romero Jucá. Eu não tinha. Acho que os procuradores da Justiça, os procuradores federais da Lava Jato também não têm. É preciso ser muito crédulo para achar que o Romero Jucá é o Romero Jucá que ele mesmo diz que é. Romero Jucá a gente sabe quem é.
Mas uma coisa é a gente saber quem ele é e o presidente Michel Temer achar que não é bem assim, afinal somos amigos do partido, conspiramos juntos, trabalhamos juntos nesse impeachment, estamos juntos, vamos nessa e tal. Outra coisa é aparecer uma gravação na qual o cara diz essas barbaridades. Ou o Michel faz um grande acordo de união nacional, inclusive para proteger o Lula, ou pega todo mundo. A Lava Jato pega todo mundo. Mais uma vez, um fato da vida política brasileira nos coloca diante da seguinte constatação. A gente vem batendo nessa tecla aqui. O maior patrimônio que nós temos, que a nossa sociedade tem, é a Lava Jato. Não é o PMDB, não é o PT, não é o PSDB, não é a Dilma, não é o Temer, não é o Lula, não é nada disso. O maior patrimônio que a gente tem não são os partidos políticos. O maior patrimônio que a gente tem não são eleições a cada 2 anos. Porque isso tudo, essa gente toda, esses partidos todos, essas eleições todas, tem servido para legitimar uma república de ladrões, uma república de bandalheira. Então, o maior patrimônio que a gente tem é algo que possa ferir de morte essa república de bandalheira e o nome disso é Lava Jato. A Lava Jato precisa ser preservada pela sociedade brasileira porque ela não tem inimigos só no governo deposto. E eles existem lá também, é claro que sim. Vejam a quantidade de declarações feitas por Dilma, por Lula e por todos eles contra a Lava Jato. Mas não é só ali que são os inimigos da Lava Jato. Os inimigos da Lava Jato estão em todo o espectro partidário, em todo o espectro político, inclusive no que está no governo hoje, liderado por Michel Temer. O presidente Michel Temer precisa tomar uma atitude em relação a essas declarações de Romero Jucá e precisa tomar hoje, Michel. Precisa tomar hoje. Não adianta ficar posando de mordomo de Düsseldorf, falando bonito, em latim, enquanto a lama vai subindo de nível dentro do Palácio do Planalto. O Romero Jucá é um ministro palaciano. É talvez um dos pioneiros na ação que resultou no impeachment. É um dos mais próximos do presidente Michel Temer. Com ele esteve 200 mil vezes no Palácio do Jaburu. Provavelmente foi depois de uma reunião como essa e antes de uma outra que teve esse tipo de diálogo com esse Sérgio Machado. Como é que a gente pode admitir que um ministro conspire contra uma investigação que pretende combater e prender os corruptos do Brasil? Não só isso, como é que é possível ele conjecturar sobre a necessidade de derrubar um governo para interromper essa operação? Esse cara não pode continuar no governo, definitivamente não pode. O presidente Michel Temer tem hoje uma decisão difícil a tomar. Apareceu uma bifurcação na estrada que ele vinha cursando até ontem. Essa bifurcação indica um caminho possível de seu governo, capaz, quem sabe, de colocar algumas coisas positivas no horizonte do país, ou um outro caminho em que ele mantém ao seu redor, trabalhando, entre aspas, neste mesmo governo, figuras do quilate moral do senhor Romero Jucá. A escolha é dele.